Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E hoje eu estou tendo aqui a honra de conversar com o Marcelo Pimentel, o criador do DOSVox, né? Como vocês viram, a maioria dos convidados que eu trouxe aqui tiveram o seu primeiro contato com a tecnologia utilizando o DOSVox, e hoje eu vou ter o prazer aqui de conversar com o idealizador desse projeto e aprender sobre a história, como que foi esse desenvolvimento. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por ter aceitado participar aqui desse episódio. Ok, William, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder dividir com vocês essa experiência e também de distribuir, né, para que mais pessoas de repente se engajem e entrem para essa carreira que é muito legal, muito importante, e possam também aí ajudar mais pessoas, né, a trabalhar com informática, com tecnologia. Sim, com certeza. Eu gosto assim de informática desde que eu me entendo por gente. Acho que o primeiro computador que meu pai levou lá para casa, um Windows 3.11, já me encantei com ele e depois descobri a programação, aí o encanto só foi aumentando. E você sabe que eu não queria fazer informática, né? Eu queria fazer economia. Eu sempre fui muito bom em matemática, tinha facilidade, né? Com números, com contas, fazia de cabeça, né? Até por causa da deficiência, né? E eu queria fazer economia, porque na época que eu era, sei lá, adolescente, estava estudando no segundo grau, a economia do país era muito conturbada, sabe? Tinha aquele negócio de cruzeiro, cruzado e corta zero, então era um caos, a economia era um caos. Eu falei, puxa, eu vou fazer economia, quem sabe a gente ajuda a dar um jeito, né, nosso problema naquela época, né. Mas a minha mãe não, ela quis que eu fizesse informática porque ela achou que seria a profissão do futuro. E aí eu sempre falei pra ela, mãe, como é que eu vou fazer informática, né, se eu não enxergo, e o computador basicamente é teclado e uma tela, né, e você vai ali dando comandos e olhando na tela os resultados. Mas aí ela, lá por uma inspiração de Deus, ela falou, não, você vai fazer porque vai ser importante. E aí acabou que eu fiz um cursinho, cara, no CEOP, lá no Rio de Janeiro, e era um curso de digitação. Eu comecei fazendo digitação. E aí o curso foi todo assistido, né? Porque como o computador não era acessível, eu tinha que, ter uns colegas para digitar para mim, né? O que era para ser digitado e para colocar o cursor no lugar certo. Então tudo isso era feito com a ajuda de terceiros, né? E aí eu fiquei meio assim, né? Tudo bem, eu até fui bem no curso, porque eu já tinha feito curso de datilografia no Benjamin Constant, então eu consegui digitar muito bem, minha nota foi boa no curso e tal, mas eu não vi como usar aquilo, né? Como usar o computador com independência. E aí depois da grade lá do CEOP, você fazia o curso de programação. Então quando eu entrei no curso de programação, a primeira aula do curso de programação foi números binários, né? E aí você como converter binários para decimal, e depois teve octal, hexadecimal. E aí, como eu gostava muito de matemática, né, tinha facilidade, eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí quando eu vi, né, os códigos, a lógica sendo empregada, inclusive nesse curso de programação não tinha computador. A gente não fazia o curso no computador, era curso da linguagem COBOL. E aí, quer dizer, eu conseguia fazer todo o curso sem nenhuma dificuldade, inclusive não levava nem caderno, nem papel, nem nada, era tudo de cabeça. E aí eu me apaixonei realmente pela informática, e aí resolvi fazer o vestibular para a carreira de ciência da computação. Legal, bem legal mesmo. E indo um pouquinho assim, mais pro começo, você já nasceu sem enxergar, perdeu a visão? Não, eu enxergava, eu nasci enxergando, mas eu tinha problema de má formação na retina, né? Então, apesar de eu enxergar tudo bem com os 2 olhos e tal, eu não via muito longe, a minha visão não era muito acurada. E aí, conforme eu fui crescendo, essa má formação na retina só foi piorando, né? E aí, com 11 anos, eu perdi a visão do olho esquerdo, desmontando um brinquedo lá, tipo um brinquedo de carrinho de pista, tava muito emperrado, eu fui puxar com força, aí bateu no meu olho esquerdo, aí descolou a retina do olho esquerdo, e aí fiquei caolho, né? Fiquei enxergando de um olho só. Até os médicos tentaram ver se estava para operar, mas a lesão foi muito grave, eles resolveram não mexer não. E aí já no olho direito já tive
dois problemas. Primeiro, eu caí de bicicleta e bati a cabeça e deu tipo uma rachada na retina. Aí o médico fez cirurgia de laser na época, fiz várias sessões de laser, sei lá, mais 10, mais 15 por aí. E aí, beleza. Aí ele me deu alta, falou, não, tá de boa e tal, mas eu não enxergava muito bem não, mesmo depois do laser. Eu tinha que sentar, tipo, perto do quadro, não enxergava bem as laterais na escola e tal. E aí, quando foi no verão de 86, eu tava vindo da praia, né, lá no Rio de Janeiro, e aí começou minha visão a fechar. E aí a minha retina descolou. Eu não sei se foi choque térmico, se foi calor, do nada, descolou. E aí eu fiz a cirurgia dessa vez convencional, mas aí quando eu voltei da cirurgia eu já enxergava bem ruim, sabe? Aquele campo de visual fechado, muita falha. E aí durou mais ou menos o quê? Essa visão aí durou, sei lá, uns 8 meses. E aí depois disso, em 87, aí eu fiquei cego total mesmo. E como foi o processo de adaptação, de aceitação, né? Agora uma nova realidade. Na verdade, né, você vira outra pessoa, né? Ainda mais os adolescentes, meio criança ainda, porque naquela época, 11, 12, 13 anos, ainda era muito criança, né? E aí você vira outra pessoa. Aí tem duas opções, ou você sucumbe ou você amadurece. E a minha opção foi amadurecer. Então foi uma época que eu fiquei meio fechado, perdi meus amigos, né? Porque eu tinha amigos de jogar bola, como é que fala? Jogar vôlei. E aí não podia mais fazer essas coisas, né? Então, ainda mais que depois da cirurgia, eu tive que ficar de repouso absoluto. Então eu não podia, tipo, correr, fazer mais nada. Então, eu ficava em casa direto e tal. E aí, nesse tempo da recuperação, eu aprendi braille com uma amiga lá de um vizinho, que ela era cega também, da Igreja Católica. E ela me ensinou o braille. Então, antes de eu entrar no Benjamin Constant, eu já aprendi todo o braille, já aprendi um pouco de algumas técnicas, né? De tipo, atividade da vida diária, né? E ela me deu muita força. Ela era jovem, né? Eu tinha aqui uns 13, 14, ela tinha uns 22, 23 anos. E ela me ajudou muito conversando, explicando como as coisas funcionavam. Porque geralmente, assim, as pessoas que não tem, né, ninguém convívio, né? Com ninguém que é cego, são totalmente ignorantes, né? Então até que tem aquelas perguntas básicas que falam pra gente, né? Ele come sozinho, né? Ele, sei lá, toma banho sozinho, como é que ele se limpa? Essas perguntas malucas, né? E o que é pior, faz a pergunta pra pessoa que tá com você, nunca diretamente não pra faz você. pra mim não, é como se eu fosse cego e surdo. E aí ela, sabe, já tipo, me adiantou essas coisas, entendeu? E foi muito legal, foi uma experiência boa. Eu não estava estudando, porque eu estava de repouso, né, da cirurgia. E aí foi mais ou menos um ano aí que eu tive aulas com ela e foi muito importante na minha vida. É a Marlene Mandarino. Legal. E aí depois, para voltar a estudar, você continuou na escola regular? Não, aí eu fui pro Benjamin Constant. O curioso é que quando eu perdi a visão do olho esquerdo, a minha mãe já queria me colocar no Benjamin Constant, porque como eu não enxergava mais bem do quadro, com um olho só, né, a acuidade visual cai, né? E aí eu não enxergava bem o quadro, os livros eram muito de pertinho, que eu conseguia ler, sabe, de pertinho assim. Mas ela foi lá no Instituto Benjamin Constant, conseguiu matrícula pra mim e tudo, só que ela desistiu, falou, não vai pro Benjamin não. E aí, né, 2 anos depois eu acabei indo pra lá. Eu já tinha feito vários exames lá, já tinha feito pré-inscrição e como minha visão era baixa, né? Aí eu consegui entrar lá, fiz um teste, né, pra poder me adequar e acabei entrando lá na 7ª série, atual 8º ano, né? Eu também já enxerguei, né? No meu caso eu sempre fui baixa visão, porque eu tenho retinose pigmentar. Sempre tinha que sentar também na frente lá para enxergar a lousa, mexer no computador com a cara quase grudada no monitor, aumentando a resolução de tudo quanto era jeito, as letras. Mas aí de 2018 para cá que eu percebi que eu já não tô vendo praticamente mais nada, né? É só vulto, né, talvez, né? Sim, bem embaçado. Eu tenho vários amigos que têm retinose pigmentar, inclusive no próprio Benjamin Constant eu conheci um menino, o Charles. Ele não é o Charles Jatobá, é outro Charles. Ele era também visão subnormal, né? E ele tinha
retinose. Mas ele enxergava bem, cara. Ele conseguia andar de ônibus e tal, fazia bastante coisa independente. Sim. Mas foi um dos meus amigos. Ele também entrou no mesmo ano que eu, só que ele entrou numa série abaixo, né? E não ficou na minha turma. Mas era um amigão meu lá do Benjamin. E tem várias pessoas que eu conheço também que têm retinose e já perderam também a visão. É. Até 2018 eu também até conseguia fazer as coisas sozinho, andava mais de dia, né? Porque de noite não enxergava muito bem, né? A visão era melhor de dia, mas conseguia andar, pegar um ônibus, às vezes dava uma tropeçada, com uma cara no poste, mas hoje já vendo tudo embaçado, aí que eu já vi a necessidade, aí tô na fila para receber o treinamento de orientação e mobilidade na Fundação Dorina Noil, aqui de São Paulo. E você tem interesse pelo cão-guia? Não, isso não passou pela cabeça ainda não. Por enquanto eu tô pensando só na bengala mesmo. Eu quando fiz a cirurgia, né, então eu voltei enxergando aquela visão bem precária, né, então de dia eu enxergava até bem, sabe? Conseguia andar na rua e tal, cara, mas quando ia escurecendo, era muito engraçado, parecia que a cidade era um céu estrelado, sabe? Eu só via as lâmpadas dos postes, faróis dos carros e não via o chão, não via nada, era tudo preto, escuro, né? E via às vezes janelas, né, quando eram bem iluminadas, eu conseguia ver, mas, cara, era muito ruim, era uma situação engraçada, você tá na rua e tá vendo tudo, né, assim, mal e porcamente, né, mas tá vendo os carros, as cores e tal, as árvores, os postes e tal, e quando vai escurecendo, tudo vai sumindo, né? Sim. É uma sensação bem ruim mesmo. E você contando um pouquinho, né, como foi seus contatos com a informática, a maioria dos cegos que eu já conversei aqui, né, eram cegos de nascença, e sempre que eu pergunto do contato com a informática, eles falam que começaram com o DOSBox, né, foi o primeiro contato. No seu caso, não foi com o DOSBox ainda, né, então você já usava leitores de tela naquela época? Como que foi? É engraçado, porque quando eu entrei na faculdade, né, todo pimpão, todo animado e tal, aí eu ia fazer os trabalhos, né, do curso de programação. A vantagem é que os trabalhos eram sempre em grupo, né? E então, geralmente eu ficava com a parte intelectual. Vamos fazer assim, o código, e dava uma lógica, dava mais ideias e tal. Mas eram os colegas que digitavam, né? E corrigiam. Naquela época, não tinha nem o Windows naquela época, pra você ter ideia. Era o DOS. DOS, acho que 5 que eu usava. E aí a minha família viu, vai precisar comprar um computador, porque tinha que fazer trabalho, tinha que estudar e tal, mas eu não conseguia fazer sozinho, né? Então o que eu fazia? Eu pegava meus programas, aí eu fazia em Braille, né? Eu ia digitando assim, escrevendo o código do programa em Braille, e aí depois eu passava pro computador, porque eu sabia digitar. Então eu decorei, sabe? Vários professores da UFRJ fizeram gambiarras para eu usar. Então, por exemplo, o meu DOS, quando dava o boot, né, e tava o prompt pronto para digitar, ele fazia um bip, fazia um barulhinho assim. 3 bips, assim, pip, pip, pip. Aí eu sabia que eu podia digitar. E eu sabia que tava lá na minha época, o meu computador não tinha nem HD, cara. Era boot pelo disquete, era no disquete A. Você tá revelando toda a idade aí já. Tô vendo aí, que é anos 90, né? Comecinho dos anos 90. E aí eu sabia que tava no A 2 pontos. E eu usava, o meu computador tinha 2 drives. Esse A, que era aquele flexível, de 5/4, né? E o B, que era aquele rígido, aquele 3,5, que é o disquetinho menorzinho. E aí eu colocava no A o DOS e no B as coisas do Turbo Pascal, que era a linguagem que eu trabalhava na época na UFRJ, né? A UFRJ ensinava o Turbo Pascal. E aí eu decorava, né? Eu sabia que deu o bip, tava no A 2 pontos. Aí eu sabia digitar, porque eu tinha feito curso, né? Aí eu dava lá B 2 pontos e Enter. E aí depois eu chamava lá, sei lá, CD/Turbo, que era o diretório do Turbo Pascal, e chamava turbo.exe. E aí ele carregava, e aí eu já sabia lá que era Alt. Ai, cara, agora eu não vou lembrar qual é a tecla, mas tinha uma tecla lá que ele abria uma nova janela para você programar. E eu começava a escrever, cara, devagarinho. Eu digitava rápido, mas para não errar, eu digitava bem devagarinho. Beleza, digitava lá, sabe? Tipo, um pouquinho mais que catando milho, sabe? E aí eu digitava todo o programa e depois eu chamava o meu pai ou minha irmã. A minha mãe ela não tinha estudo suficiente para poder entender o que estava escrito, porque era tudo em inglês, então ela se perdia muito.
Mas o meu pai e minha irmã conseguiu me ajudar, porque eu sabia que para compilar era F9. Então eu apertava F9, aí eu sabia que dava se tivesse tudo certo, o programa rodava, aí aparecia na tela lá, né, os comandos do programa que você executou para funcionar, né? E quando dava ruim, ele dava uma mensagem de erro, assim, piscando, e o cursor ficava na linha. Então aí o meu pai lia, às vezes tinha um ponto e vírgula que faltou, ou que ficou no lugar errado, um apóstrofo que não saiu. Então aí, conforme ele falava lá a mensagem de erro, lá tipo, type mismatch, aí me ferrava, né? Falei, caraca, o que tá acontecendo? Aí falei, então vamos ler aqui a linha toda, assim, não vamos ler, tipo, lendo não, vai caractere por caractere. Aí tipo, sei lá, era um headline, né? Aí ele, READLN, abre parênteses, aí a variável, sei lá, era tipo salário, né? Aí tava Sáurio, sem o segundo A, né? Aí ele tá SALRO. Eu falei, tá faltando um A aí. Aí tinha que ficar andando com o cursor, colocando, e era assim que eu ia fazendo os trabalhos em casa, né? E na faculdade eu fazia em grupo, então foi isso aí. Era um leitor de tela físico humano, mesmo. Né? Humano. Carne e osso, o nome dele é leitor de tela. Carne e osso. Nossa, interessante. Eu também aprendi lógica com Pascal, quando eu fiz um curso técnico de informática, na época eu ainda enxergava. Aí a lógica de programação a gente via com Pascal e depois um pouco de Delphi. Pascal é uma linguagem muito legal, cara. Eu gostava muito. É meio engessadinha para algumas coisas, né? Depois que você conhece outras linguagens, tipo Python e tal, você fala, puxa, podia ter isso na minha época, né? Era bem legal, mas para ser feita, Pascal foi feita para ser uma linguagem acadêmica mesmo, né? Para ser linguagem de universidade. Aí depois o Delphi não, aí já é uma coisa mais comercial. Sim. E foi aí durante o período da faculdade que surgiu a ideia dos Vox e como que foi o desenvolvimento? Olha só que curioso, né? Quando você é cego e tá no lugar que, né, como eu falei, a gente às vezes é lidado como como é que fala? Uma pessoa vegetativa e às vezes é lidado como alguém como um paranormal, né? Sim, tem então quando eu estava no segundo período da faculdade, tinha um professor, o Mário de Oliveira, ele ficou doido de eu ser cego. Eu nunca tinha visto um cego, nem na faculdade de exatas, né? Que tem lá engenharia, informática, matemática, tal. Não tinha conhecido. Até tinha passado um outro cego lá, pela UFRJ, no começo dos anos 80, que é até Marcelo também, olha só como é que o mundo é curioso, né? É Marcelo Piloto, o nome dele. Mas na época não tinha microinformática, era só coisa de grande porte, era mainframe, eram essas coisas que eram ensinadas lá, né, na UFRJ. E aí nessa época mais intermediária, vamos botar assim, né, que eu entrei, não, aí ele nunca tinha visto nenhum cego, aí ele viu, ele achou que eu era tipo superdotado, sabe? E eu não sou superdotado, eu só tinha facilidade com números, né? E aí quando ele me viu lá na aula, e a disciplina dele era cálculo vetorial e geometria analítica. Olha só que chique essa parada. E aí ele falou, eu quero que você vá na minha sala, porque você deve ser superdotado, um cego na FRJ, eu nunca vi, como é que você faz com a matemática, né? Porque a matéria dele era toda gráfica, né? Cálculo vetorial, né? Então tinham vários gráficos e tal, e eu ia bem na matéria dele, porque eu tinha realmente facilidade com números, né? E aí ele ficou achando que eu era tipo um superdotado mesmo. Aí ele falou assim, não, eu quero você fazendo iniciação científica. Eu não sei se você já estudou em universidade pública, mas tem esses projetos de iniciação científica que você ganha uma bolsa da universidade, né? Para você desenvolver projetos na área que você está estudando. Então, de engenharia, projetos de engenharia, de biotecnologia, né? De biologia, e tem projetos dessa área, e lá na nossa área era projetos de informática. E aí ele cismou que eu tinha que fazer um projeto de iniciação científica, que acho que ele não queria me perder, sabe? Assim, o cara vai ficar aqui na faculdade, vai ser acadêmico e tal, o cara sabe muito e tal, e não sabia nada. Deixa quieto. E aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, eu sou cego, né? Como é que eu vou fazer um projeto de iniciação científica? Só que no segundo semestre do curso, você já conhece mais gente, né? No primeiro semestre, você conhece mais a sua turma, você tá ali assustado com o trote, tudo é muito novo. Mas no segundo semestre, a faculdade já fica, tipo, sendo parte da sua vida, né? Então eu tinha contato com vários colegas, assim, veteranos e tal, e um deles, que é o Dario Mor, ele tipo, ficou interessado no meu caso também, sabe? Então ele
Ele perguntou no Jornal do Brasil, tinha uma coluna, né, que era JB Info. Então ele perguntou lá pra galera, pô, gente, entrou um calor aqui na UFRJ e a gente quer ajudar ele e tal, como é que a gente faz e tal? E aí o pessoal respondeu pra ele que tinha já alguma coisa nos Estados Unidos, de leitor de tela, e que tinha sintetizador de voz de hardware e tal, e aquelas ideias, né, daquela época, né, que eram coisas que tinham lá fora, mas aqui no Brasil ainda não tinha nada. Aí eu pensei, poxa, se tem essas paradas já nos Estados Unidos, o meu projeto de iniciação científica tem que ser esse, fazer algum leitor de telas, tentar fazer o computador falar de alguma coisa para que eu possa usar o computador com independência. E aí eu comecei a escrever um projeto, aí escrevi lá, o nome do projeto é até nome muito original, né? Computação para cegos. Falei, caraca, que nome horroroso, né? Criativo. Putz, bem criativo, né? O cara bem de exatas mesmo, né? Não sabe nem dar o nome para um projeto. Não posso falar nada, o nome do meu canal é Programador Cego. Mas tudo bem, mas pô, computação para cegos é muito ruim, cara. Parece tipo, sei lá, bolinha com textura, sei lá. Aí eu fiz esse projeto, aí escrevi que tinha. Aí, essa galera que respondeu lá na coluna do JB Info, era tipo um fórumzinho que saía no jornal, sabe? Eles deram várias dicas de que lá fora já tinha, tipo, scanner, OCR, que tinha esse sintetizador de voz por hardware, que tinham programas de leitor de telas para DOS. Então, eles deram várias dicas. Aí, o que eu fiz? Pô, para eu poder desenvolver alguma coisa aqui no Brasil, eu tenho que ter um computador que fale. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um projeto e aí eu pedi esses equipamentos, entendeu? Eu pedi um scanner, uma impressora Braille, um sintetizador de voz e o leitor de telas. Aí o software de OCR. Aí tá, e aí mandei o projeto, achando assim, pô, não vai rolar nunca, né? Deve estar cheio de projeto maneiro lá, tipo, sei lá, de foguete, de tal, não vão nunca aprovar essa parte. Computação, ainda com esse nome, cara, computação para cegos, falei, pô, não vai rolar. E aí, cara, graças a Deus eles aprovaram o projeto, eu fui contemplado, né, com uma bolsa de iniciação científica e falaram assim, ó, você vai estudando aí o teu projeto que a gente vai comprar os aparelhos lá dos Estados Unidos. Aí você imagina, cara, que para comprar tipo uma caneta no serviço público, assim, caneta eu tô sendo exagerado, sabe? Mas para comprar muita coisa no serviço público precisa de ter uma licitação, precisa abrir um processo. Hoje em dia que é computadorizado já demora para chuchu, você vê, lá no meu trabalho agora, assim, trocando foco rapidinho aqui, a gente precisa trocar, a gente tem um iMac lá que a gente desenvolve aplicativos para iOS. Legal. E esse iMac ele tem um HD, bom, tinha, né? Ele tinha um HD, como é que fala o nome, gente? Mecânico. Ele tinha um HD mecânico, disco rígido mesmo e tal. E aí tava muito lento, porque o iMac ele tem esse problema. Quando vai passando o tempo, esses iMacs que tem disco rígido normal, eles vão ficando muito lentos. E a gente não tava conseguindo mais compilar, tava travando direto. Então a gente tinha que trocar por um SSD. Então em fevereiro eu fiz 3 orçamentos aqui na assistência técnica da Apple, aqui de Brasília. E aí abri um processo, falei, a gente tem que trocar, eu já fiz 3 orçamentos e tal. Cara, o negócio ficou parado lá, foi rapidinho o começo, sabe? Vai o orçamento, vai a argumentação, a necessidade, aí eles viram que era uma compra, né, de baixo custo, que não é nada caro, que era dispensada a licitação e tal. Cara, o negócio ficou pronto, assim, tudo, dia 26 de março. A gente foi trocar o HD do iMac agora, foi dia 12 de agosto, foi quando foi trocado de verdade, sabe? Então o negócio fica 6 meses. E eu pensei, assim, voltando lá pra faculdade, né? E eu pensei, pô, isso vai demorar pra encrenca. Como é que eu vou fazer, cara? Eu tô aqui recebendo uma bolsa, né? E não consigo produzir nada e tal, e aí conversa vai, conversa vem, aí um outro professor da UFRJ, chamado Nelson Quilula, ele tinha inventado lá como trabalho de conclusão de curso dele, uma biblioteca para o Turbo Pascal que falava, só que, cara, não falava no alto-falante, os computadores nossos, pra galera aí que não sabe, eles não tinham placa de som, e nem tinham nada, não tinha multimídia, por exemplo, não existia. O computador nosso da UFRJ lá e o meu de casa, o da UFRJ era fósforo verde, a tela era aquela tela preta com letras verdes, e o da minha casa era preto e branco, então não tinha multimídia, não tinha CD-ROM, não tinha nada.
E aí ele fez a parada, falava pelo speaker do PC. Você tem ideia? Você já chegou a usar o computador de gabinete, aquele Sim. de metal, grandão? Uhum. Ele tinha um speaker, quando você ligava ele dava um bip, né? Bem alto até. E ele falava por aí, cara, a voz é muito robotizada. Eu tenho um dia até que gerar aqui uma amostrinha pra poder ver. Era uma voz muito ruim, cara. Parecia tipo o cara de um alienígena do espaço, sabe? Robotizado. E aí ele fez lá essa parada e aí ele criou pra mim algumas rotinas. Então, ele criou uma rotina, sei lá, fala a palavra, fala a frase, alguma coisa assim. E ele me deu. Então, com isso, eu consegui desenvolver alguns bates no DOS para poder falar algumas coisas, entendeu? Então, eu conseguia mais ou menos usar o DOS com um pouquinho de independência, assim, sabe? Sem precisar muito de ter alguém para olhar, igual eu falei lá do leitor de tela de carne e osso, né? Mas na hora de digitar dentro do Turbo Pascal lá, né, do editor do Turbo, não tinha como, ele não falava não, entendeu? Era tudo às escuras. Aí eu comecei a trabalhar nessas coisas, mexer nesse programinha, tentar adaptar mais o DOS e tal, até que finalmente apareceu o professor Antônio Borges, que foi já no terceiro período. Eu já estava com o projeto em mãos, né, assim, desenvolver. Qual era a ideia do projeto? Era desenvolver algum programa em português do Brasil, ainda não tinha nada, eu não tinha usado nenhum ainda nem em inglês, não tinha usado leitor de tela nem nada. E quando esses computadores chegassem, era 2 computadores, uma impressora Braille e o scanner ia ficar num computador e o leitor de telas no outro, né? Isso ia servir tipo para atender os alunos cegos da FRJ, porque, assim, tirando a parte de informática, mesmo a parte do curso normal, tipo de matemática, essas coisas, não tinha ali um livro que fosse em braille, acessível, não tinha nada, era tudo livro normal, a tinta, né? E eu queria que as pessoas pudessem chegar com o livro, usar o scanner para poder ler, entendeu? Então era essa a minha ideia do projeto, né? De ter algum programinha lá que a pessoa pudesse chegar ou eu mesmo operasse lá, ou algum outro voluntário, ou algum outro bolsista, sabe? E pudesse produzir, imprimir em braille quando fosse o caso, porque ia haver também uma impressora braille. E aí ele era, o Antônio Borges, ele era professor de computação gráfica. E aí qual foi o esquema dessa aula de computação gráfica? Ela era obrigatória. E a gente queria fugir lá de uma outra matéria que era muito difícil, e geralmente computação gráfica a gente via no 5º período, mas ela não tinha nenhum pré-requisito, não tinha nada, podia fazer à vontade. Então a gente falou, vamos fugir dessa cadeira aqui, que era mais difícil, e vamos fazer computação gráfica no lugar. Aí eu e uma galerinha fizemos computação gráfica, galerinha da minha turma, né? E aí eu fui com o professor Antônio, aí ele entrou, né, e começou a dar aula, e ele viu lá que eu não tinha caderno, que eu tipo ficava lá tipo sem olhar pro quadro e tal, mas prestando atenção e tal. Ele falou, esse aluno tem algum problema, né? Será que ele é autista? Será que ele sei lá, é surdo? Ele não conseguiu identificar, porque eu também não sentava na frente não, sentava na meiuca lá com a galera. E aí no final da aula, sempre que tinha aula com o professor novo, eu pedia para um colega meu, Eduardo, o Dudu, ele falou assim, ó, vamos comigo lá no professor que eu quero explicar, que eu não enxergo e tal. E aí eu cheguei lá e falei, ó, professor, eu sou aluno, tô no 3º período, mas eu não enxergo, então eu queria uma colaboração aí pra o seu tipo falar quando for escrevendo quadro e tal. E aí ele ficou meio assim, né? Ele, tá, mas você não enxerga quantos por cento? Eu falei, não, eu não enxergo nada, 100%. E aí ele ficou chocado, né? E aí ele foi pra casa e falou, caraca, como é que eu vou dar aula para um aluno cego de computação gráfica? E aí ele ficou pensando e tal. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí ele pensou assim, vou dispensar o cara, né? Eu vou, tipo... Igual quando no 2º grau, na minha escola, lá no Pedro II, tinha aula de desenho, né? E a gente era dispensado dessa matéria. Eu e os outros alunos, que eram cegos também, a gente era dispensado dessa aula. E aí ele falou, vou dispensar, né? Eu vou dar, tipo, sei lá, um 5 pra ele, ou não se aplica... sei lá. E aí tudo bem. Aí ele voltou no dia seguinte, na próxima aula, né? E aí ele falou, vai na minha sala lá, porque a gente tem que ver como é que a gente vai fazer e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá na sala dele, e aí, cara, eu não era bobo também, né? Eu já era tipo um carioca espertinho. Então eu já andava com o projeto na minha mochila, todo escritinho, bonitinho, eu andava com ele lá. E aí quando chegou lá, né, aí ele conversa vai, conversa vem, não sei como eu vou fazer com você, eu pensei em te dispensar, aí eu não sei se dá para você fazer a parte de matemática. Eu falei, não, a parte de matemática de computação gráfica, porque
Bom, computação gráfica as pessoas pensam que era aula tipo de AutoCAD, né? De, como é que é o nome? De CorelDRAW. Não, não era isso. Photoshop. Cara, não era disso não, tá, gente? A aula de computação gráfica é na munheca, na mão. É você desenvolver códigos que desenham retas, que fazem parábolas, que fazem várias coisas, que fazem animações, só que tudo programando. Nada de Photoshop nem de CorelDRAW, não. E aí ele falou assim, vai fazer o seguinte, a parte matemática você faz e os trabalhos você faz com grupo. Aí ele tipo falou assim, não, aí dá uma facilitada aí pra você, né? Aí eu falei, não, professor, falando nisso, olha só, eu tenho esse projeto aqui que eu sou da área de iniciação científica, aí já falei, né, que eu era bolsista, que eu tava desenvolvendo, aí contei pra ele mais ou menos o que era, né, o projeto e saquei da bolsa o projeto e entreguei na mão dele, né? E aí ele leu o projeto. E aí ele ficou encantado, né? Aí ele falou, não, assim, na outra aula, ele falou, fazer o seguinte, vai na minha sala de novo lá. Aí fui lá na sala dele, ele falou assim, ó, tem uma ideia para você. Você pode fazer a matéria normal, toda a parte de código, de algoritmos, você faz, a parte matemática, né? Agora, os seus trabalhos você não vai fazer mais em grupo, não. Você vai fazer computação sonora. E aí, todos os meus trabalhos, em vez de ser computação gráfica, ia ser computação sonora. E aí, nessas paradas do JB Info, de difusão, de informação e tal, o pessoal não sei qual, não sei se é do MIT, de algum lugar da Califórnia, de algum lugar lá nos Estados Unidos, desenvolveu um hardwarezinho bem pequenininho assim, acho que eram 8 resistores, 2 capacitores e mais uma plaquinha lá, que você ligava na porta de impressora e você conseguia, tipo, fazer um som sair por ali, entendeu? Era um som que era armazenado, ele era gravado, tipo, no outro, cara, não era no PC, porque não tinha placa de som, era em outra máquina lá, acho que era uma estação Sun, Spark Sun, alguma coisa assim. E aí lá, eles conseguiam gravar pelo microfone mesmo, porque essa estação era do Hans Donner, que ele fazia aquelas vinhetas da Rede Globo, era essa máquina aí, era uma estação Spark Sun. Eu nunca usei, tá? Porque não era acessível, eu nunca usei. Eu já vi, já cheguei a mexer, era bem diferentona mesmo. E essa sim, tinha placa de som, tinha microfone e tal, mas não era comum, era muito cara, assim. Pra época, eu acho que era, sei lá, uns $20 mil uma parada dessa. E aí o professor Antônio gravou. Aqui que ele gravou? Ele foi lá na estação e gravou A, B, C, D, E, todas as letras do alfabeto, gravou os números, gravou os símbolos do teclado. E gravou o que mais? Aí ele gravou algumas mensagens padrões, assim, tipo... sei lá, tipo arquivo gravado, alguma coisa assim, arquivo carregado, essas paradas que tem no Edivox, né? E aí ele falou, ó, eu vou gravar essas letras aqui. Aí ele viu esse negócio ele fez um amigo nosso lá do NCE, que ele era da área de eletrônica, ele fez pra gente era uma gambiarra, cara, o negócio era assim, era grandão, ficava inclusive pra fora, um monte de fio. Então a gente ligava aquilo na porta de impressora, ligava numa caixa de som, inclusive era uma caixa de som grandona, cara, fazia um barulhão lá no laboratório. E cego sempre incomoda, né? Tem que sempre... Quando não incomoda na entrada, incomoda na saída. Eu não, incomodava todo o tempo. E aí ele fez assim uma rotina bem simples em Pascal para poder pegar esse arquivo. Aí como é que a gente fazia? A gente carregava o arquivo do áudio e imprimia ele, entendeu? A gente dava um print nele, na porta de LPT2. Acho que você nem pegou essa época, né? De LPT1, LPT2. Você encaixava essa parada lá, era aquela porta paralela. Você encaixava esse equipamento lá, ligava ele na caixa de som e dava um print lá e saía o som, entendeu? Aí ele falou assim, eu vou te dar isso aqui, o seu primeiro trabalho vai ser fazer um programinha que ele vai falar as letras digitadas. É o nosso atual do DOSBox, né? Teste do teclado. Então, tudo que eu ia teclando, ele ia falando A, B, C. E aí foi o meu primeiro trabalhinho. Aí, beleza, foi bem facinho, eu fiz em uma semana. Foi bem tranquilo fazer. Agora, você vai fazer um programinha que ele vai, tipo, ler uma palavra. Né? Aí, por exemplo, aí a gente, naquela época, falou, pô, que tecla a gente vai escolher para falar, né? Aí eu falei, vamos usar o Tab. Aí ele, não, nada de usar o Tab. O Tab usa para editar, para outras coisas. Nada de usar Tab. Aí eu falei, pô, o que vai sobrar aqui, né? Aí eu falei, pô, F1 de ajuda, né? Que a gente tá pedindo um help aqui para falar, né? Ele, então tá, vamos usar o F1. Então aí era um programinha que você apertava F1 e aí ele falava, tava escrito lá, Marcelo Luiz Pimentel. Aí você apertava F1, só que ele não falava Marcelo, ele falava M-A-R-C-E-L-O.
aí parava. Aí você apertava aquilo de novo, ele L-U-I-S. Parava. Então ele ia assim, falando, esse foi o primeiro. Aí tá, beleza, aí eu tô fazendo esses programinhas tudo, a cada semana eu fazia um. Um agora pra... Aí depois era pra soletrar um arquivo. Ele carregava o arquivo na memória, né? E eu ia com as setas andando pelo arquivo em cima, pra baixo, de uma linha pra outra e tal. Fiz também. Aí ele falou assim, agora tá fácil. Agora o seu trabalho de final de curso vai ser fazer um editor de texto. Aí o meu olho arregalou que foi lá na nuca. Eu falei, caraca, um editor de textos? Aí ele falou, não, você não precisa fazer um editor de textos potente como o Turbo Pascal, porque na época era potente, né? É como se fosse bloco de notas hoje, né? Você não precisa fazer um bloco de notas. Faz só um editor que você consiga programar sozinho, porque até então eu fazia esses programas, mas eu ainda não fazia, precisava de ajuda para compilar e tal. E aí ele falou, não, eu quero que você faça um editor de texto que você consiga usar sozinho, desde o começo. Aí ele via que eu usava lá o DOS com as gambiarras, ele falou, não, pode usar as suas gambiarras, mas você fazer um editor semelhante ao Turbo Pascal, você possa gravar, você possa carregar, dar del, editar, pediar, pedidar, essas coisas. E aí eu falei, caraca, isso vai dar trabalho, né? Andar com as setas, aquelas coisas todas. E aí eu fui fazendo o editor. E aí foi o primeiro programa do Edvox, né? Porque um outro rapaz lá da UFRJ, ele fez, com esse mesmo esquema que eu tava fazendo lá, ele fez um programinha que ele lia a tela do DOS. Então eu chamava, sei lá, um Ctrl-Alt, alguma coisa que eu não lembro mais. Ctrl-Alt barra de espaço. Eu dava Ctrl-Alt barra de espaço e ele congelava a tela e eu navegava na tela com as setas e ele ia soletrando tudo, né? Sei lá, C, dois pontos, barra invertida, T, U, R, B, O, ponto, E, X, E. Eu ia soletrando e eu sabendo mais ou menos o que tinha acontecido na tela. E aí com esse programa que ele fez, eu já conseguia programar sozinho. Porque eu consegui escrever o programa, né? Aí eu chamava o Turbo, aquele compilador de linha de comando, TPC, e aí ele dava o erro na tela, eu congelava a tela e ia lá e descobria que linha tava o erro e tal. Então eu comecei a programar mais ou menos sozinho, assim, muito gambiarra, tá? E ele chamou esse programa de Vox, que era voz, né, em latim. Aí ele chamou esse programa de Vox. Aí eu falei, pô, já que eu tô fazendo o editor, que nome vai ser o editor? Claro, né, eu sou de exatas, né, então era Edvox. E aí a gente desenvolveu, tá? Aí a primeira versão era bem simplesinha, né? Só escrevia. Aí a segunda já editava, a terceira já tinha bloco. Porque eu fui fazendo o editor conforme eu usava no Turbo Pascal, entendeu? Então por isso que muitos comandos do Edvox são muito semelhantes ao do editor do Turbo Pascal. E aí, quando acabou o semestre, né? Depois, sei lá, claro, isso não foi no primeiro mês, né? Essas paradas começaram em setembro e o programa ficou pronto no comecinho de dezembro. E aí ele falou, pô, ficou muito bom e tal, né? Eu já conseguia programar sozinho e tal, só que era tudo soletrado, né? Ele falou, vamos mostrar o teu trabalho pro pessoal da iniciação científica, que era lá da reitoria. Aí eu falei, caraca, fiquei espantado, vou mostrar o trabalho? Não, isso aqui tá muito feio, isso tá esquisito. Ele, vamos mostrar sim. Eu falei, tá bom. E aí, em dezembro, a gente tinha que fazer geralmente o relatório de atividades, né? E aí eu tinha feito o relatório, mas pô, a apresentação eu nunca tinha feito, né? E aí chamaram o pessoal da reitoria e tal, e o pessoal adorou o trabalho, ficou empolgado. Isso aí era dezembro de 93. E aí tá, aí beleza, tudo certo. Aí ele falou assim, agora a gente vai apresentar esse negócio aí para os seus amigos, seus amigos cegos da FRJ, porque eu tinha alguns colegas que estavam na FRJ de outros cursos, né? Tinha da área de direito, tinha da área de educação, tinha várias galeras lá, em outras áreas lá. Assim, várias galeras. Eram 8 pessoas. E aí... Grupão. Um grupaço, né? E aí, só que ele falou o seguinte, só que nessa época aí, eu tava flertando com uma colega minha, de faculdade, aí eu tava, assim, eu continuava trabalhando e tal, e aí ele falou assim pra mim, a gente vai chamar seus colegas pra fazer um curso, mas eles não vão poder usar essas suas gambiarras aí não, de uns bips malucos, parecia coisa de código Morse, sabe? Falei, pô, eles não vão poder usar isso aí não, a gente tem que fazer um sistema operacional pra eles. Aí eu falei, pô, esse Antônio só dá ideia doida, né? Sistema operacional, eu fiz um editor agora, daqui a pouco ele vai querer que eu faça um computador inteiro, né? Aí ele, não é um sistema operacional de verdade. Até muitas pessoas criticam, né, do jogos que vocês chamaram de sistema operacional, porque esse sistema operacional seria o DOS, né, seria esse Windows mais moderno, né, e Linux e tal.
Mas eu acho que o sistema operacional que ele quis dizer é um sistema de operação, entendeu? Sim. Só que para ficar mais chique, é o sistema operacional. Lembrando que a gente é de exatas, tá? Então nos perdoem. E aí ele fala, tá, pô, mas eu não queria, sabe? Pô, sei lá, então, dessa parte aí do DOSVox mesmo, eu não participei muito. Eu já tinha feito lá o teste de teclado rústico, né? Então já tinha pronto. E aí também eu tava já no outro período, não tava tendo mais aula com ele, então eu tava entre aspas, com a vida mais agitada na faculdade, sabe? Uhum. E aí o que aconteceu? Aí ele fez com um amigo dele um colega dele de trabalho lá na sala dele, era até o Maurício, eles fizeram rapidinho, em Pascal mesmo, né? Fizeram o que se chama DOSVox, mas não o DOSVox todo, só aquele DOSVox basicão, aquele que fala, bom dia, o que você deseja? Teclear para arquivos, como é que é? I para imprimir, E para editar texto, T para teste teclado, e o que tinha mais? E o C para dar P, né? Executar um programa, era isso aí, só tinha isso. E ele fez essa parada, pô, eu achei bem maneiro, com os menus e tal, foi beleza pura. Aí ele falou pra mim, agora a gente tem que fazer alguns outros programinhas, porque, pô, você poder entrar aqui só editar o texto, a gente tem que ter uma calculadora, né, uma agenda de telefones, como é que é o nome do outro? Uma agenda de compromisso, e a gente pode até fazer uns joguinhos. Eu falei, pô, joguinhos? Naquela época, 94, tinha lançado o FIFA 94, era show de bola, sabe? Eu pulei uma parte aqui. Em 94 já tinha lançado o computador com placa de som. Então a gente regravou todos os sons. E olha assim uma parte curiosa, né? A gente, claro que não ia pedir a voz do Antônio. Vai gravar minha voz de homem velho, ABC, vamos botar a voz de uma mulher. E tinha uma estagiária lá, que era uma jovem também, era um pouquinho mais velha que eu. Eu acho que eu tinha 21 e ela tinha uns 24 anos. Era a Cláudia. E aí ele falou, vamos botar que ela tem uma voz assim, bem suave e tal, vamos botar ela pra gravar. E beleza. Aí ela gravou A, B, C, gravou todas as letras. Ela que gravou as primeiras mensagens do DOSVox, né? Aquele, bom dia, o que você deseja e tal. Ela Até te perguntar isso, quem é aquela mulher que faz DOSVox? O que você deseja? Atualmente é a Kátia, né? A Kátia é cantora. Mas das primeiras versões lá, era a Cláudia Garcia. Não, Cláudia Garcia não, esqueci o sobrenome dela. É a Kátia, que é Kátia Garcia. Aí eu esqueci o nome da Cláudia. Cláudia Magalhães, lembrei. Era a Claudinha Magalhães. Aí ela gravou pra gente. E aí era só que como é que, né? O Steve Jobs já dizia, né? Tudo vai sendo ligado quando você olha pra trás, né? Ela gravou as letras, a gente salvou lá e tal. Só que aí eu fui digitar quando fui testar, né? Porque todos esses programas, apesar dele ter feito essa parte do DOSVox lá com o rapaz, eu testava tudo. Estava legal, a interface, né? Era tudo entre aspas. Eu fazia tipo como analista de UX, sabe? Aí eu tô lá digitando, né? A, B, C, D, D, tá. Aí eu fui digitar meu nome, né? No Edvox. Aí quando eu apertei Shift M, aí falou com a voz dele, falou M. Aí o Antônio, caraca, a gente esqueceu de gravar as letras maiúsculas. Aí eu falei, não esqueceu não. Aí ele, mas eu falei, tá perfeito, porque as letras minúsculas são com voz da Cláudia, de mulher, e a letra maiúscula é com a voz sua, de homem. E aí fica beleza, porque eu vou saber quando tem a letra tá maiúscula e tá minúscula. Porque na época, quando você apertava o Caps Lock, não fazia blim blom, igual hoje no Windows, que você coloca lá teclas de alternância, né? Não tinha. Então, se eu esbarrasse no Caps Lock, era uma luzinha que acendia. Eu não sabia como, quando estava ligado, entendeu? E aí foi desse jeito que as coisas foram se arranjando, né? E aí ele falou, aí ele falou dessa parada, voltando lá, né? Da parada dos joguinhos. Eu falei, pô, mas a gente já faz isso tudo sozinho, eu e você, né? Não dá, né? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer naquela época não tinha não, tá? Mas pra galera de hoje, vamos fazer um hackathon. A gente vem aqui no domingo, na UFRJ, eu abro aqui o laboratório, e você chama seus amigos para fazer, eu não sei como ele chamou na época, tá? Sei lá, uma jornada de programação, nomes originais, jornada de programação, mas era um hackathon, né? E aí eu chamei meus amigos mais próximos, né? Cara, foi uma galera. Foi assim, sei lá, umas 20 pessoas. E aí chegando lá, né, a gente foi cedinho, 8 horas da manhã, tava lá e tal. Ela falou assim, a gente precisa fazer os programas seguintes, um caderno de telefones. Eu falei, não, eu faço esse aí, caderno de telefones. Aí eu juntei com mais um colega meu e fizemos o caderno de telefone. Preciso de uma agenda de compromisso. Aí juntaram outros 3 lá e para fazer a agenda de compromisso. Uma calculadora. Aí foi um amigo meu, inclusive esse amigo meu que fez a calculadora,
eu conheço ele até hoje. A gente tem um grupo aqui dos ex-alunos, né, da Info 92, ele tá aqui, o homem da calculadora. Ele falou, isso aí eu faço sozinho. Ele era nerdão, sabe? Eu faço sozinho isso aí. E aí tá, então aí a gente dividiu, aí tinha o joguinho, era o jogo da senha, o jogo o da forca e aquele da memória, o Antônio já tinha feito, lá com essa galera lá da sala dele. E aí fizemos o jogo da senha, fizemos, qual o outro? Agenda, parará. Ah, cara, fizemos mais 2 programas, não lembro, acho que foi mais 2 joguinhos lá e um outro utilitário lá. E aí, cara, aí ele ensinou pra essa galera, né? Eu e ele ensinamos pra essa galera como fazer os programas. E aí a gente mostrou, né? O DOSVox, como funcionava, o Edvox e tal. Aí eles pegaram rápido, era tudo galera da FRJ, cara. Aprendeu tudo rapidinho e começaram a fazer. Então a gente começou, sei lá, umas 9 horas da manhã. E quando foi 5 da tarde, a gente já tinha a maioria dos programas prontos. Inclusive, os próprios programadores que gravaram a voz, sabe? Então, quando você entrava lá no joguinho da senha, aquela voz que você ouvia lá era do menino que fez o programa, que era o Rui. Quando você entrava na agenda, agora não, porque tá com a voz do Antônio, mas era outro colega meu que botou a voz dele também, e no Televox também. Então, ficou legal, porque cada programa tinha uma voz, entendeu? Então é como se tivesse uma personalidade. Ficou bem legal. Claro, assim, a gente gravou com aquele microfone Xing Ling, sabe? Que vinha no kit multimídia, né? Um microfone profissional. Então depois tudo isso foi refeito porque foram regravados os áudios com melhor qualidade e tal. Mas era bem legal, sabe? Essa parte. E aí tá. E aí depois que isso ficou pronto, aqui encurtando aqui a história, senão a gente não acaba hoje, né? Aí ele falou, vamos apresentar agora para os seus amigos, vamos dar um curso de DOSVox. Eu falei, caraca. E voltando aqui a seção nomes originais, né? Já que é do DOS, como é que vai ser o nome? DOSVox. Vai ser o caderno de telefone? Televox. Vai ser o agenda de lá? Agenvox. Então foi bem fácil escolher os nomes. O jogo da memória? Memovox. Então a gente foi botando esses nomes e tal, e aí ele quis dar um curso. Falei, pô, vou dar um curso. Pros seus amigos do Benjamin Constant. Falei, caraca, pro pessoal da FRJ era só 8, né? Era tipo, como é que fala? Era um experimento controlado, né? Mas chamar, porque como eu e ele já dominávamos, né, o DOSVox e tudo e tal, ele podia dar aula para uma galera e eu podia dar aula para outra galera. Então a gente chamou o pessoal da FRJ, assim, os professores, e aí veio a Ethel também, que era na época presidente da Associação, acho que brasileira de deficientes visuais, alguma coisa assim, a BDV, sei lá. E aí essa galera veio, tudo bem, eu tô de boa, né? Eu sabia usar, eu tava bem confiante. Lembrando que nessa época o DOSVox só soletrava, ele ainda não falava, tá? Tudo era soletragem. Então, vieram o pessoal, chegaram lá na NCE, fomos dar o curso, né? A gente deu o curso, expliquei como funcionava, qual era o objetivo e tal, cara. Você pensar que, assim, pra mim já era maravilhoso, né? Porque quando eu escrevia coisa no Braille, se eu errasse, ficava tudo rasurado, às vezes tinha que, tipo, começar tudo de novo, né? Quando era trabalho, tipo, redação pra entregar pra professora. Isso lá no Benjamin, né? E com editor de texto, não, era maravilha. Você dava o del, o backspace lá e você ia apagando e tal. Então, pô, eu achava fantástico. Enfim, quando a gente mostrou isso pro pessoal cego, cara, eles ficaram, assim, sabe? É como se tivesse aberto um portal pra eles, sabe? E aí no final do curso, quando eu acabei de dar aula lá, inaugural, né, e tal, eu vi um monte de mão vindo assim, Marcelo, eu quero computador, eu quero isso hoje, eu quero usar. Eu falei, caraca, calma, gente, calma. Isso aqui é um projeto de iniciação científica. Eu não quero saber, porque eles ficaram doidos, sabe? Poder fazer uma conta, porque naquela época não tinha daquelas calculadoras que falavam espanhol, não tinha nada disso. Então você poder fazer conta, e a calculadora tinha memória, né? Você ia voltando os resultados e tal. Você poder consultar ali os telefones das pessoas que você conhece. E, cara, o pessoal ficou doido, né? E aí eu falei, caraca, como é que a gente vai fazer? E aí eu falei pro Antônio, o pessoal tá doido aí, o que você fez? Olha o que você fez, né? Vai dar ruim isso aí, não vai dar certo. E aí ele falou, olha, eu e você, a gente não pode distribuir DOSVox, porque você é estudante, eu dou aula, sou professor. Como é que eu vou ficar atendendo... Só um minuto, peraí. Não, passou, eu acho que eu vou espirrar. E a gente não tem. Então, dessa galera que fez o curso, tinha um rapaz que ele era aposentado. Ele ficou cego também, acho que por retinose.
e foi aposentado na época do emprego dele. E ele era muito bom, ele era dinâmico, bem-humorado e tal, era Luiz Cândido. E aí ele falou, não, se você quiser, Antônio, eu te ajudo aí a tipo fazer Ele se ofereceu, né? Ele ofereceu o número de telefone dele, telefone fixo na época ainda. Ela falou, quem quiser pode me ligar que eu vou anotando aqui para quando sair a versão, entre aspas, comercial, né? Porque a gente decidiu que ia ser gratuito. Porque a gente sabe que o cego já tem dificuldade, então a gente não ia cobrar. Porque o programa lá americano lá, que ainda não tinha chegado, ele custava, acho que era $2.000 na época. E era bem caro a parada. Então, pô, não tem como a gente ficar cobrando, né? Ainda mais que é um projeto, pô, de iniciação científica, não é nada tipo industrial, né? Não é uma parada, é uma parada feita aqui. Eu e o Antônio, basicamente, e os colegas, né? Que fazíamos as coisas. Então, tipo assim, pra que a gente vai cobrar? A universidade pagava ele. Eu tinha a bolsa. Então, pô, não fazia sentido a gente cobrar. Só que a gente tinha que cobrar, por exemplo, os disquetes, né, que iam à instalação, tinha que cobrar os fones de ouvido que a gente mandava, essa caixinha que a gente botava lá na porta de impressora, tinha que você paga, porque gastava, né, o componente eletrônico, a pessoa que soldava lá tudo, então essas paradas tinham que ter um preço. Então a gente botou ele e falou assim, não, vamos ver quanto é que custa um kit do DOSVox, que acho que eram 8 disquetes, eram fitas com manuais, porque a gente gravou o manual em áudio, né, em fita cassete na época, e os fones de ouvido, a caixinha, e tinha mais alguma coisa, não lembro o que é agora. Eu sei que isso aí numa caixinha tipo de fósforo, inclusive, grande assim, né, daquelas que abre assim, aí você tinha tudo lá bonitinho e tal, e a gente viu, isso aí na época custava... será que era R$90? Era alguma coisa assim, cara. Sei lá, R$50. Era um dinheiro bem baratinho na época. Na época era tipo $50, vamos botar assim, a dinheiro de hoje, assim. R$250, né? Dinheiro de hoje. E aí a gente fez esse primeiro kit. Só que a gente falou assim, pô, a gente não pode mandar um DOSVox que não fale, né? Porque fica soletrando. Porque eu era cabeção mesmo, né? Então eu conseguia, se eu soletrar, eu consigo ligar as palavras e fazer. Pô, mas tinha muito cego idoso, professor, já cansado e tal, ia ficar soletrando, e a gente tem que fazer essa parada falar. E aí eu falei, pô, mas aí eu mostrei pro professor, né? Pô, mas tem essa biblioteca aqui que o meu professor me indicou, que era do alto-falante, que eu falei lá no começo. Era até portug.exe, era bem original o nome, né? Do pessoal de informática mesmo. E aí ele falou, não, isso aí é muito ruim, qualidade não vai dar certo não. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vou pesquisar se tem algum trabalho de fala no trabalho de final de curso, né? E aí ele pesquisando lá, ele lembrou que nos anos 86, ou uma coisa assim, 85, 86, uns alunos tinham feito um projeto final de curso que era esse sistema que o DOSVox... Você já ouviu o DOSVox, aquela voz antiga dele? Não. Já pegou SAP, né? Sim. Ele tinha uma voz antiga lá, que a gente chamava ela assim, carinhosamente de padre bêbado, porque parecia um padre falando, um padre tipo espanhol, falando português arrastado, né? Ele falava assim, Marcelo Pimentel, então parecia que era tipo um padre, sabe? E tudo fora de ritmo, assim, e tal. Então como é que era esse sintetizador? Ele tinha todo um código, a linguagem qual era? Pascal? Acho que era em Pascal. Não era em Pascal, não, era uma outra linguagem que ele pegava um texto e ele traduzia aquele texto para som. Então o que acontece? Está escrito lá, Marcelo Pimentel. Então ele pegava, ele via a palavra, ele analisava. MA, beleza, MA é mar. Aí depois ele via a próxima, RC. Ele, RC não é sílaba. Ele tipo separava as sílabas, sabe? Então ele colocava o R. Então não era mais ma, era mar. Então tinha a sílaba gravada de mar e tinha a sílaba gravada de mar. Então ele pegava Marcelo e separava as sílabas. Tudo na programação. Mar, Sé e Lô, né? Então ele pegava esses 3 arquivos no disco, a gente gravou todos essas sílabas da língua, deu um trabalhão, cara. Gravou tudo isso e foi o Antônio que gravou. Nem fui eu, foi ele que gravou. Deu um trabalhão danado botar todas as sílabas possíveis. E aí ele juntava as sílabas, ele juntava na memória o mar com Sé com Lô, aí ficava mar, Sé, Lô. Aí era meio esquisito. Assim, depois, se tiver curiosidade, tem aí áudios com essa voz. E aí a gente fez o primeiro sintetizador feito no Brasil, em língua portuguesa, foi a gente que fez lá na UFRJ.
dando um trabalhão lá, gravando um monte de som. Inclusive, quem ia gravar essa voz não sei se você conhece a Iris Letieri, eu acho até que ela já faleceu. Era a moça, você conhece o aeroporto do Rio, que tinha aquela mulher que falava, atenção passageiros, voo 498, uma voz toda sexy, sabe? Acho que o Magela até brincava falando com a moça do aeroporto. Essa é a voz famosa, orgasmo. do Galeão. Só tinha no Galeão essa voz. E ela falava assim, uma voz sedutora. E aí ela se ofereceu pra gravar. Só que, cara, por que ela não gravou? Ela ficou quando ela viu o resultado, sabe? Ela ficou meio assustada. Uhum. E aí ela ficou com medo de clonarem a voz dela, porque tinha contrato, entendeu? De exclusividade com a Infraero na época, né? Uhum. E aí ela não pôde, ela até se ofereceu, era uma senhora bem legal, conheci ela, conversei e tal, mas aí tinha esse problema, ela ficou com medo de alguém pegar a voz dela e sei lá, e produzir coisa, igual fazem hoje com a IA, sabe? Ou seja, já tinha esse problema naquela época, nada de novo. Fox, coitado, que era, sabia, só cego que usar, mas ela ficou receosa por causa do contrato, a gente entendeu. Uhum. E aí ficou a voz realmente do Padre Bêbado, e aí a gente apresentou lá, o pessoal adorou, a gente fez comédia. Então qual era a minha diversão? A minha diversão era tentar pegar sílabas que não existiam em português. Então o que eu fazia? Eu fazia umas palavras duras, tipo, sei lá, eu escrevi Dudu, por exemplo, eu botava D-U, U, e depois D-U. Aí ele ficava doidão, ele falava Dudu, sabe? Ele ficava tipo fazendo funk. Cara, era muito legal, assim, você tipo programar essas coisas e mexer no programa e fazer arrumar, porque isso eram coisas que a gente descobria usando, né? Então por isso que no DOSVox, nessa época, tinha um arquivão grandão chamado exceções. Era um arquivo de palavras que ele não falava direito. Então você escrevia a palavra certa e aí depois escrevia como, por exemplo, execução, né, que era com X. Se você botasse no programa, ele falava execução, por causa do X, né? Aí a gente botava lá que quando ele pegasse a palavra execução, ela era igual execução e a gente escrevia ela com Z. Eu faço isso hoje nos dicionários de pronúncia do NVDA. Entendeu? Então, tinha isso. Então, isso é todo um trabalho de bastidores, cara, que as pessoas não fazem ideia, que a gente fala assim, eles fizeram... Cara, deu muito trabalho. E aí, outras coisas bacanas, por exemplo, o Antônio, quando ele fez aquele programa que soletrava, aí ele me ajudou que quando você pegava, tipo, uma palavra que... Por exemplo, pro Pascal, né? Então, por exemplo, tinha lá begin, end, procedure, write, readline, né? Write line, que mais que tinha? Sei lá, for, while, repeat. Ele gravou todas essas palavras para economizar a minha mente, sabe? Para não ter que soletrar tudo. Então, a maioria das coisas ele soletrava, mas quando ele ia program, aí tinha um som de program, era alguém que falava. Aí, sei lá, program, sei lá, salário. Aí era program, S-A-L-A-R-O. Isso antes, né, de ter a voz do Padre Bêbado. E, gente, sem ofensa aos padres bêbados, tá? Era só uma brincadeira. E aí foi assim, cara, que foi surgindo a primeira versão que falava, e depois a gente deu um curso pro Brasil inteiro. Aí foram 2 turmas gigantes, cara, acho que eram tipo, sei lá, 60 pessoas. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas que começaram a dar ideias, e aí tinha uma pessoa, cara, que era a Beth Canejo, ela estava era a nossa usuária beta tester. Ela ia lá pro NCE, porque ela estava escrevendo a tese dela de mestrado? Acho que era de mestrado. E ela tinha muito problema de escrever em braille, né? Como eu te falei, se ela errasse, tinha que jogar a folha fora, escrever tudo de novo e tal. E aí no DOSVox não, ela podia editar, né? E ela começou com o Edvox lá atrás, aí já começou a ser a nossa beta tester. Aí como ela usava muito o Edvox, né, para escrever a tese, ela, Marcelo, põe o Edvox, porque na época não tinha essas paradas, né? Põe o Edvox para quebrar a linha, pra gente poder ir escrevendo e ele quebrando a linha. Aí eu falei, não, isso é muito difícil. Ela, não, você dá um jeito. Aí eu ia para casa e ficava matutando, sabe? Aí às vezes eu acordava de madrugada, perdi o sono, né? Aí eu ia pro meu computador e começava a programar, e aí eu fiz ele quebrar a linha automática. Você ia escrevendo o texto em português mesmo, e ele quebrava a linha automático. Depois ela pediu negócio de copiar bloco, né? Aí ela pediu copiar bloco, aí eu fiz. E a gente foi fazendo um monte de coisa, cara, com sugestões dos usuários. Aí cresceu, né? Aí virou famoso. Aí já teve o primeiro encontro, que foi em 95. Aí veio gente do Brasil inteiro, acho que foram 200 pessoas. Cara, aí virou uma febre, né? E aí era
era mais gente usando o DOSVox do que usando outra coisa, né? Foi bem legal. Só que aí nessa época de 95, já tinham chegado os equipamentos para mim, lá na UFRJ. Chegou o OCR, chegou o scanner, chegou o leitor, o sintetizador de voz, e chegou a impressora Braille. Pô, eu fiquei animadão, né? Que ia chegar um sintetizador de voz, e eu tinha visto, né, na internet que era um sintetizador de voz externo, né? Que você ligava na porta com, né? E ele falava. Pô, beleza, quando chegou, cara, não veio esse sintetizador. Como a UFRJ faz licitação, né? Eles compram sempre o mais barato. Aí veio o sintetizador, cara, que você ligava dentro do computador, era uma placa gigante. Acho que eu tenho ele aqui até hoje, o Antônio me deu, porque os computadores pararam de ter aquela porta... Como é que era a primeira? Sei lá, era ISA, sei lá, VESA. Era uma porta que só tinha no computador antigo. E aí não servia mais nos novos da FRJ. Eu falei assim, essa aqui leva pra você de lembrança. Aí eu tenho aqui até hoje ele. Ele não funciona mais, ele não cabe mais em nenhum computador. Mas eu tenho ele aqui guardado. E aí chegaram aí com esses equipamentos, cara. Aí surgiu mais demandas. Fazer um programa... Porque essa era a nossa sina, né? A gente não fez um leitor de telas. A gente fez um sistema operativo, né? Então a gente teve que fazer um programa para fazer o OCR. Assim, ele não fazia o OCR, né? Ele chamava, era tipo um BAT lá, que ele chamava o OCR, pegava o resultado, salvava e colocava no Edvox. Fazer um programa para imprimir em Braille. A gente teve que mexer na impressora Braille. Se não mexer nela fisicamente, mas entender como era para mandar em Braille, fazer teste, porque a impressora só vinha impressora, não vinha mais nada. Então a gente, para imprimir, como é que fazia? A gente tem que fazer vários testes para descobrir como fazer os acentos, os caracteres numéricos, sabe? E isso deu a pontuação. Então isso deu muito trabalho. Foi bem legal, foi uma experiência muito boa, cara. Eu pelo menos gostei muito. E sou muito grato a essa época, sabe? Foi muito legal, muito gratificante. Tanto fazer quanto ver as pessoas felizes, sabe? Isso pra mim foi melhor do que se ele fosse vendido ou se eu ganhasse algum dinheiro, né? Se eu pedisse, sei lá, igual lá fora, era $2.000, né? Eu podia pedir, sei lá, $100, $500. Não, a gente não quis ganhar nenhum dinheiro com isso, nem eu, nem o Antônio. Era só realmente para custear, né? Esse material que era enviado para os usuários. E, pelo que eu entendi, ele foi todo desenvolvido em Pascal? Todo em Turbo Pascal, todo, até essa parte de fala. Se você olhar lá nos fontes, tem lá como é que é o nome? O Intervox não, era o Traduvox, e tinha um outro lá, que era um que traduzia as sílabas para voz, e tinha um outro que traduzia as palavras para sílabas. Era bem... Tudo em Pascal, tudo em Turbo Pascal. Legal. E assim, falar pra você, né? Como eu já disse, como eu já enxergava, né? Eu tava mais acostumado a usar o Windows, tipo, usei o Windows XP, Windows 7, só não o Windows Vista, que não dá pra gente, né? Não, o Windows Vista, pelo amor de Deus, é muito ruim. O Windows Vista pra cego não dá. Não dá. Não é em Braille, tinha que ser um Windows Braille, né? Mas aí por já estar acostumado, quando eu fui atrás de um leitor de tela, eu achei o DOSVox, mas confessar, não me adaptei a ele, porque como você falou, a ideia dele não é ser um leitor de tela, né? Era um sistema operativo. Como eu já estava acostumado com Windows, não me adaptei muito com ele. Me adaptei depois quando achei o NVDA, que aí eu poderia continuar usando o Windows. Mas também confessar que os jogos, aí como você falou, né, tinha uns jogos lá, os jogos eram divertidos, consegui passar um tempo lá. Foram vocês que desenvolveram também lá a fuga de San Quentin? A Fuga de San Quentin é um jogo de Linux. É um jogo de Linux e ele é de texto. Tem vários jogos. Você jogou a Caverna Colossal? Não. No DOSVox tem a Caverna Colossal. É mais legal que o Fuga de San Quentin. A Caverna Colossal é o Adventure do Linux. É um jogo de linha de comando. E no Linux, né, diferente do Windows, né, a maioria das pessoas que usam Linux, assim, não hoje em dia, não. Hoje em dia ele tá bem gráfico, tá bem bonito. Mas na época que a gente estudava, as pessoas usavam Linux direto. Não era nem o Linux, era Unix, né? Usava Unix. E Unix era só linha de comando. Porque você usava via Telnet, né? Via terminal.
E aí tinha esse joguinho, era um joguinho todo textual. Então a gente pegou esses joguinhos, o Antônio, na verdade, né? E a gente traduziu. Aí eu traduzi uma parte, ele traduziu outra, eu adaptei alguma coisa assim, que eu achava, pô, isso aqui não tá legal, não, vamos mudar um pouquinho, né? Então é tipo uma versão brasileira desses jogos que. O próprio Július, o Pirata, todos eles são jogos que tinham pra Linux ou pra DOS mesmo, eu não lembro. No DOS de ter jogo de texto, não lembro. Mas esses aí tinham para Linux, aí a gente pegou eles e, claro, eles eram em C, né? E a gente converteu tudo para Pascal e botou voz. Legal. E eu até brinco aqui com os outros convidados, né, desses jogos. Enquanto a galera hoje tá toda deslumbrada com, nossa, ChatGPT, inteligência artificial, que legal. A gente já tinha aí essas inteligências nos jogos do DOSVox, que você tinha que dar lá esses comandos. O que você quer fazer? Quero matar o guarda. Aí, você matou o guarda. Então eu entendi os comandos que a gente colocava. Exatamente, era uma parada. É o começo, né? É o começo de toda essa. Você vê, tudo tem um começo, né? E era uma parada que tinha. Você tinha que pegar as coisas, né? Tinha um inventário, pegar lanterna, primeira coisa, né? Pegar lanterna, pegar a faca, na serra, né? Pegar a serra para poder serrar a grade, esse de fogo de sangue quente, né? E depois o pessoal cego botou até vozes gravadas, porque ele era todo com a voz do DOSVox, né? Ele não tinha voz gravada, mas o pessoal lá eu não sei, a galera da Rádio DOSVox mesmo, aí eles pegaram e gravaram as vozes, aí cada um gravou uma parte, pô, ficou bem legal mesmo. Pô, tu nunca jogou o Caverna Colossal? O Caverna Colossal é bem legal, cara. Deu até vontade, acho que depois eu vou baixar o DOSVox e instalar aqui pra voltar a jogar algumas coisas. São coisas que eu gosto muito, hoje em dia até que não, mas até poucos anos atrás, eu não largava a mão de editar os programas no Edvox, porque eu tinha muita facilidade, como eu fiz aquilo, né? E, só lembrando que o meu Edvox não é igual à distribuição. O Antônio odiava o meu Edvox porque ele era todo... Você chegou a conhecer o Glauco Férez? Não, né? Não. Quando você ficou cego, acho que ele já tinha falecido. O Glauco Férez, ele tem um DOSVox dele, que ele fez todo adaptado. Você vê como a programação é apaixonante, né? Ele é aquele piloto de caça que ficou cego, que o avião dele bateu no urubu, você conhece? Ele é bem famoso. Não Vou te mandar depois o link, eu tenho o link aqui do vídeo. Ele já faleceu, ele faleceu até novo, com 64 anos. E ele era amigão meu, muito amigão. Ele é mais velho que eu, né, com certeza. Mas eu nem me apresentei, né? Eu sou Marcelo, tenho 51 anos, moro em Brasília, sou do Rio de Janeiro e sou vascaíno. Então isso explica muita coisa. Aí o Glauco, ele pegou o DOSVox, cara, e ele aprendeu. Ele era, cara, o Glauco, ele era tipo meio superdotado, sabe? Ele era muito inteligente. Ele não precisava, ele era autodidata, sabe? Então, quando ele viu o DOSVox, ele ficou apaixonado, porque ele podia usar o computador, e ele nunca tinha usado, porque ele ficou cego num acidente aéreo, né? Ele bateu no urubu, o urubu entrou na cara dele, ele ficou cegão, e ele não tinha nenhum problema de visão. E aí, quando ele viu a oportunidade de usar computador, de programar, cara, ele ficou apaixonado. Então, o DOSVox dele, quando entra, sei lá, dava um bip e falava assim, sei lá, bom dia, pronto, mais nada. Aí ele já apertava, arquivos, pronto. Não tinha tecla F1 para ajuda, se você não sei o que lá, é só usar, não tinha. Ele cortava toda essa parada, sabe? Era muito maneiro. E tinha muitas discussões minha com o Antônio por causa disso. Ele ia lá no laboratório, né, ainda no meu computador ele nem mexia, porque o meu Edvox, o meu DOSVox era todo alterado para ficar mais rápido, né? E tinha o DOSVox, a primeira versão que a gente deu no curso lá, o Antônio não deixava que a gente cortasse o teclado, sabe? Quando você digita você pode escrever Marcelo, né? Você escreve M-A-R-C. Então, quando você digita de repente rapidinho, você nem ouve muito, né? Ele só usava o comecinho da letra. Ele não deixava. Você apertava Marcelo, assim, sei lá, em 2 segundos, aí ele ficava M-A-R. Eu falei, Antônio, você tá me irritando. E o meu, eu botava pra cortar. E ele não deixava. Aí um dia chegou um outro amigo cego que fez o curso. Poxa, Antônio, isso aqui tá muito lento pra gente digitar. Aí ele botou a opção. Aí ele falou, você pode escolher se você quer que corte a fala ou que não corte a fala. Tinha essas brigas filosóficas, sabe? Porque ele, como o pessoal diz hoje, né? Como enxergante, ele às vezes não via que pra gente era cansativo ficar esperando o computador falar um monte de coisa, sabe?
E aí ele foi convencido. Eu não consegui convencer ele, mas o outro rapaz lá conseguiu. E aí hoje em dia a gente tem aí o DOSBox com corte, né, no teclado, porque assim, a luz venceu. Sim. Mas, como eu falei, apesar de eu não ter conseguido usar o DOSBox, né, por estar acostumado com Windows, com os outros cegos aqui que eu já conversei, eu entendo o quanto ele foi e é importante hoje para introduzir aquele cego na informática que não teve contato nenhum, até para alfabetização ele é muito importante. Então, o Você DOSBox, falou duas coisas muito interessantes aí. Alfabetização crianças, porque como é que você vai pegar uma criança cega e botar para ela o NVDA? É muita informação, entendeu? Muita informação. E outra coisa também, por exemplo, pessoas idosas que têm dificuldade, e pessoas também com... Como é que eu posso falar isso num podcast? A pessoa que não é tão... que tem dificuldade cognitiva, vamos dizer assim, que não é tão esperta. Tipo a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela tem metade do ensino primário. Ela só estudou até a quinto ano hoje em dia, né? Ela só estudou até o quinto ano. Ela não fez nem a segunda, né? A segunda etapa do ensino fundamental. Então ela vai ter dificuldade com vários conceitos de leitor de telas e tal. Ela não vai conseguir usar. E o DOSBox ela consegue. Tudo bem, ela enxerga, ela não precisa, né? Mas o DOSBox, ele tem essa coisa de falar mais com as pessoas que têm dificuldade, que são mais idosas, que ficaram cegas com idade por causa de diabetes. Cara, não adianta dar o NVDA ou qualquer outro, sei lá, Virtual Vision. A pessoa não vai conseguir usar, cara. Se a pessoa não é de informática, porque você já usava. Sim. Então você tinha uma vivência. Agora pega uma pessoa, por exemplo, um trocador de ônibus, que nunca mexeu no computador. Pô, tamo aqui, ó, tá aqui o Windows 11 com o NVDA. Ele vai desistir, entendeu? Ele vai desistir, ele não vai conseguir usar. E o DOSBox é um começo. Eu não sou contra. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente criticar, falar que o DOSBox é arcaico. Eu falei, gente, lápis é arcaico e o pessoal usa até hoje. Velocipede é arcaico e o pessoal usa até hoje. Andajá é arcaico e o pessoal usa até hoje. Você tem que saber. Por exemplo, o Andajá, a criança, andador, né? Lá no Rio chama de andador e em São Paulo usa de Andajá. A criança pequena usa para quê? Para fortalecer as pernas e conseguir andar mais rápido. Beleza. E quando ele ficar velho, o que ele usa? O andador. O andador não é arcaico? Aí ele não vai usar porque existe agora o exoesqueleto do Nicoleles. Não é assim que funciona, entendeu? Então eu não critico o DOSBox, eu acho que ele tem seu espaço, mas eu acho que as pessoas jovens, com capacidade, devem sim começar de repente pelo NVDA e tal. Mas se tiver dificuldade, não é vergonha nenhuma utilizar o DOSBox, como eu utilizei até poucos anos para programar, dar aqueles comandos de bloco. Eu e o Glauco, a gente tinha uma combinação de fazer muita coisa doida, sabe? A gente tinha uns arquivos tipo para limpar código e formatar, indentar. Nossa, a gente usava muito programas assim, executáveis mesmo, de linha de comando, que dava tipo um PDF, que tem, hoje em dia os PDFs tem aquela coisa, né? O leitor de telas fala assim, gráfico com sem descrição, por exemplo. Aí toda hora tem lá, gráfico sem descrição, gráfico sem descrição. No meio do texto, a gente criava um programa limpa, era até limpa, alguma coisa assim. E aí a gente passava esse arquivo limpa e ele tirava todas essas paradas, sabe? Lixo do texto. Porque na época a gente salvava muita página HTML, né? E aí vinha muita besteira. Index, ponto não sei o que lá, muita coisa entre colchetes. E a gente tirava isso tudo do programa. Facilitava muito a nossa vida de programador, sabe? E eu, assim, eu entendo o pessoal achar que é arcaico, mas é arcaico igual lápis, cara. É arcaico como um lápis. E todo mundo usa lápis até hoje. Eu acho que tem o seu espaço. Uma coisa que eu gostava muito de usar, hoje não, porque o Google evoluiu muito, né, nessa parte, mas era o dicionário, era a Bíblia. Eu usava muito essas coisas pelo DOSBox. Os joguinhos mesmo, eu jogava muito, tipo paciência. Às vezes eu tava esperando, né, alguma coisa lá e ficava usando. Eu inclusive... Eu já vi o DOSBox rodando no celular. Falei, pô, isso aqui é legal botar os joguinhos. Mas eu nunca fiz no meu, não. Ele funciona no Android, consegue rodar pra, de repente, jogar. Então tá no consultório esperando, você abre lá ele no Android e fica usando os joguinhos, entendeu? Bem, bem legal. Sim. E o DOSBox, talvez
não esteja muito certo na minha comparação, mas acho que ele pode também ser utilizado como uma porta de entrada e depois a pessoa parte para um sistema operacional mesmo, aí para um Windows 11 da vida, como, sei lá, colocar a rodinha na bicicleta antes de tirar a roda para ela sair andando sozinha. Não, a ideia é essa mesmo. A ideia não é deixar a pessoa presa no DOSBox, não. A ideia é a pessoa começar. Ela, tipo, entender que o computador, por exemplo, a minha mãe, que tem 70 anos, se ela vier ficar cega, né? Bate na madeira aqui, ela vai ter que usar DOSBox. Ela não vai conseguir usar NVDA. Minha mãe não tem a mínima condição de usar NVDA, entendeu? Então o DOSBox tá aí pra isso. Agora você for um cara de 13, 14 anos, igual como eu fiquei cego. Se existisse DOSBox na época, eu ia usar, legal, não sei o quê. Só que aí eu ia ficar curioso, eu ia querer usar o Windows, entendeu? Porque eu ia saber que tá todo mundo conversando, que faz isso, que faz aquilo. Poxa, o DOSBox, por exemplo, o navegador do DOSBox não acessa Java, não acessa banco. E aí, pô, eu vou ficar preso nisso? Não vou, né? Eu ia realmente evoluir e fazer outras coisas, sabe? Eu acho que esse é o ponto. É como um lápis. Nenhuma criança, nenhuma pessoa entra na faculdade escrevendo de lápis, entendeu? A gente escreve de lápis até o 5º ano. Do 6º em diante já usa caneta, já usa outras coisas e já passa para a vida adulta. E na informática eu acho que é a mesma coisa. Quem tem capacidade de passar para a vida adulta, larga o DOSBox para lá e vai aí usar o NVDA. Eu uso o JAWS, por exemplo, até hoje. Eu uso o JAWS desde 99. E eu não troco ele por nada. Ele, às vezes tem os seus maluquices e tal, mas eu não consigo fazer outras coisas com... Por exemplo, quando eu vou editar documento, eu não edito no Word. Eu odeio o Word. Eu não gosto. Eu acho lento, eu acho pesado, eu acho amarrado. É muito crica com algumas coisas. O que eu faço? Eu edito tudo no bloco de notas, aí depois eu copio, e aí eu uso o WordPad, que é o Word antigo, né? Que tem no Windows, que vem grátis lá. E aí eu copio lá, aí lá eu formato bonitinho, ponho a fonte, ponho o título e tal. Faço correção ortográfica quando necessário. Faço tudo ali no WordPad. Eu raramente uso o Word do Office. Eu uso o WordPad e a minha edição mesmo, a criação dos documentos é toda no bloco de notas. Aí vai falar que o bloco de notas é arcaico? É arcaico mesmo. Pô, mas eu gosto, fico confortável ali e é nele que eu me sinto bem trabalhar. E eu uso o bloco de notas para programar quando o VS Code começa com as coisas dele lá. Vou pro bloco de notas mesmo, ou para um Notepad++. Eu uso o Notepad++. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto mais até do que o do VS Code. Eu acho o VS Code com o leitor de telas ele é meio enrolado, porque o leitor de telas tenta tratar ele como uma página, aí ele tem aquele modo formulário e fica toda hora entrando, saindo, aí eu me perco, sabe? Eu até gosto bastante do VS Code, mas esse negócio, eu tenho que ver, cara, no YouTube alguém dando aula, porque a gente que trabalha não tem tempo, sabe? Porque a gente passa, por exemplo, trabalhando o dia inteiro no computador, quando dá de noite, sabe? O feriado, o que eu menos quero ver é negócio de programação e de computador, entendeu? Mas eu tenho que parar para conseguir usar aí o VS Code com mais desenvoltura. Ele é muito bom mesmo. Melhor que o Notepad++. Só que eu, como acostumei com ele, até pelo nome, né? Esse Notepad, eu falei, isso aqui é meu. E aí eu uso ele. Ele não é igual o Notepad do Windows, não. Ele é mais avançadinho. Ele tem bastante função. Ele entende praticamente todas as linguagens. Ele é muito bom também. Sim, eu uso o Notepad++ até hoje. Eu fui para ele quando eu fui tentar usar o Sublime Text e ele não era acessível. Aí eu achei o Notepad++ e gostei. Se o Notepad++ tivesse IntelliSense ou aquela coisa de você importar um arquivo externo e aparecer as opções tudo no autocompletar, eu ficava no Notepad++ direto, né? Ia pro VS Code. O autocompletar não aparece pra você, não? Nele? Não, ele aparece assim, o autocompletar daquela linguagem que eu falo assim, o IntelliSense quando o VS Code está lá no Python, aí você dá lá um import de uma arquivo de uma classe, de uma e aí aparece pronta. Os métodos, tudo daquela classe. Entendi. Isso aí não tem. O Sublime no Mac é acessível. Quando eu testei no Windows, com NVDA não era, né? Não sei se talvez com JAWS ou um VirtualBox. No Macintosh é acessível. Eu sou um cego multiplataforma. eu já usei Mac, já usei Linux, já usei Unix, já usei vários sistemas operacionais, já usei DOS, né? Já usei engraçado que o DOS, ele tinha duas empresas que faziam o DOS, a Microsoft e uma DR, que eu não sei o que significa, era DR-DOS. Era muito parecido.
Já usei o FreeDOS, que é que até hoje ainda tem, o FreeDOS. Então eu já usei essas paradas todas aí. Sim. E lembrando aqui outra importância que o DOSBox tem, que muitos dos meus convidados aqui são da área da programação, programam, eles falam, a experiência deles com a programação foi no DOSBox, né? Que o DOSBox tinha uma parte lá também com um nome muito criativo, chamado ScriptVox, e eles começaram lá. Nomes do pessoal de exatas. Eles começaram a aprender programação lá com o ScriptVox, aí depois foram para uma linguagem mesmo. E o DOSBox também tem a vantagem de ser código aberto, então você pode ver como funciona, né? Entendeu? Então quem quiser se aventurar e a desenvolver, por exemplo, um motor de fala, né? A pessoa pode gravar a própria voz, gravar lá todas as frases e melhorar ele tá lá, é o código aberto. É chatinho e tal, mas a pessoa vai ficar craque em português, cara, é muito legal lá. Ele tem uma rotina lá, que ele descobre qual é a sílaba tônica. É bem maneiro. Essa parte de código é bem maneira. Não foi a gente que inventou, né? Foram esses alunos aí da UFRJ. Mas a gente converteu para Pascal, né? Então a gente sabe como funciona. E é muito legal. É uma parte assim interessante. Para quem é tipo fuçador, para quem gosta de coisa diferente. Porque eu, por exemplo, eu trabalho com informática desde, sei lá, 91, né? E aí o que acontece? Eu não gosto mais de programar CRUD, entendeu? Eu odeio programar, sei lá, digite seu nome, aí cara, campo nome, campo edit, digite seu telefone. Eu não gosto, essa parte pra mim não tem tesão nenhum, entendeu? Eu gosto mesmo dessa parte lá de descobrir a sílaba tônica, de, por exemplo, de fazer no banco de dados, hoje tem já, né? Mas antigamente não tinha busca fonética. Então, por exemplo, o nome da minha esposa é Érica, só que é Érica com E agudo, R-I-C-K-A. Então, quando você ia buscar, às vezes você queria buscar, a pessoa não sabia como escrevia, então que escrevia Érica, né? E-R-I-C-A. E aí eu queria que retornasse todas as Éricas de todas as grafias, entendeu? Na lista. Claro que os primeiras eram as Éricas normais, né? R-I-C-A, beleza. Só que aí depois vinha com C-H, vinha com E agudo. E eu já fiz essa rotina aí de fazer busca fonética, entendeu? Igual tem no Google hoje, igual tem no MySQL, no Postgre, todos eles já têm. Eu acho bem legal esse tipo de trabalho com informática. E você tá até hoje no projeto das Vox? Não, eu já saí em muitos anos. Eu saí em 2001. Eu saí em 2001, eu até colaborei com alguns outros programas que o Antônio falou, faz uns programas aí para você vender, que sejam diferentes, comerciais. Então eu fiz alguns programas tipo para pessoa que tem consultório, anotar prontuário. Eu fiz um programa que você, por exemplo, você não sabia onde estava o arquivo, então você pegava esse programa, abria, aí você digitava o nome dele, então ele era como se fosse um atalho, entendeu? Só que era para DOS, tá? Porque pro Windows é fácil, né? Mas no DOS não existia isso. Então você não precisava ficar mudando o diretório. Você catalogava os arquivos ali e cada um ficava na sua pasta e você não precisava ficar abrindo, sabe? Era o Arquivox lá. Você não precisava ficar abrindo as pastas. Então eu fiz isso aí eu até vendi, até ganhei um dinheirinho. Eu vendi baratinho, assim, era R$20 cada programa, sabe? E aí depois eu falei, não, aí depois que passou uns anos eu doei tudo pro projeto. Eu falei, não, vocês dão manutenção nisso aí, porque eu não tenho mais tempo, eu trabalhava na Caixa Econômica, cara, era muito trabalho. Então não tinha sossego, não tinha tempo. E aí eu doei tudo, inclusive a Bíblia que eu fiz com o pastor Paulo Barbosa, né? Ele escaneou e corrigiu, porque o scanner da época vinha cheio de erro. Hoje vem pouquinho erro, né? Na época vinha muito erro. E ele corrigiu tudo e formatou, e a gente fez a Bíblia. E aí ele vendia, e aí eu falei, não, você pode ficar com ele teve um maior trabalho, né, cara, escanear tudo, corrigir e tal. Eu não falei, não, fica você me dá aí 10%, me dá o dízimo aí. Aí ele me dava 10%, e aí depois ele falou assim, não, eu também vou doar. Quando eu doei, aí ele doou também pro DOSBox, mas aí o Antônio não quis colocar, ele deixou para fazer download. E aí, engraçado que o DicVox, né, o dicionário e a Bíblia foram programas que eu fiz, e são praticamente a mesma coisa, só que com bancos de dados diferentes, entendeu? Então, se você olhar o código do DicVox lá, que é o dicionário, né, e da Bíblia,
Olha o nome original, Biblivox? Eu já ia até te perguntar se era esse o nome. É tudo Vox, cara, é família Vox. É tudo fã do YouTube, né? O pessoal uma vez perguntaram pra mim, você é fã do YouTube, né? Aí eu falei, sou. E eu não tinha entendido, sabe? Só que tá assim meio nervoso, não tá entendendo? Aí eu falei, sou. Aí depois que eu falei, putz, é por causa do Bonovox lá, cara. Eu falei, que burro, o cara respondeu que era fã e não entendeu que era outra coisa. O cara nem sabia que o Vox era do latim. Eu falei, caraca, deixa pra lá, né? Muito legal. Então, eu acho que assim, em nome dos cegos aqui, só posso agradecer a esse projeto que ajudou e tem ajudado muita gente. E graças a ele que hoje eu tenho tido mais contato com muitos cegos bacanas aí, tanto da área de programação como de outras áreas, que se não fosse pelo DOSVox não estariam onde estão hoje. Com certeza. E música que começaram. O Lucas Jandaelli, o que trabalha no Google, ele usava DOSVox direto quando ele era pequeno. Ele um dia até me ligou, assim, quando ele tinha, sei lá, 6 anos, sabe? E aí ele, não sei o que, aí ele tava falando, do que ele tava falando? Ele queria fazer alguma coisa, não sei se era um RPG, era alguma parada assim, cara, e eu naquela época, eu trabalhava pra cacete. Falei, cara, eu não tenho tempo não e tal, sabe? E aí ele era menino, ele tinha, sei lá, acho que ele tinha 6 ou 8 anos. Ele era novinho, cara, ou 10 anos. Ele tinha por aí. Não tinha mais que 10, não tinha menos que 6. E isso foi acho que em 2004. E aí ele virou o que virou. Ele usou DOSVox desde pequeno. Depois passou a usar o JAWS, alguma coisa assim. E aí, tá no Google, cara. Tá aí, tá chique demais, cara. Pois é. E para caminhar aqui pro nosso final, acho que já te aluguei bastante. Foi um papo bem legal e espero que volte mais vezes. Fica o convite aí, quiser voltar, compartilhar. Sim, cara, porque eu falei mais de DOSVox hoje, né? Sim. E aí depois eu posso falar da minha experiência profissional na Caixa, como foi, como era a correria, a loucura que era lá dentro. Depois no Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem muita história curiosa. Eu fiquei 1 ano lá, mas tem muita história curiosa. E agora na Justiça, né? Que aí eu já trabalhei com tanta coisa, já trabalhei com Visual Basic, com MySQL, com Sybase, com como é que fala? DB2. Então, assim, tem essa parte mais profissional que tá fora, né? Porque essa parte das nossas é acadêmica, né? Era iniciação científica, que é a parte mais legal de todas. Mas as outras partes também são bem curiosas, porque eu acho que tem muita gente que vai ouvir a gente e vai ter curiosidade de saber, pô, como é que ele trabalhava na Caixa, o que ele fazia lá, sabe? Como é que ele usou leitor de telas, que leitor de telas ele usou. Isso aí eu vou poder contar depois, assim, no outro episódio aí, que é a versão 2.0. Aí assim, já fica assim, até pra deixar esse gostinho de quero mais, né? Não entregar tudo agora, aí já fica o convite pra voltar mais vezes. Deixem aí nos comentários, se vocês quiserem o Marcelo aqui mais vezes, o convite já tá feito. Eu, inclusive, vou até deixar o link aí, que você chegou a comentar, você também grava um podcast, né? Sim, eu gravo lá no projeto Visão e Revisão. É uma continuação do projeto da Rádio Contraponto, né? O Valdenito saiu lá da instituição que mantém a Rádio Contraponto, então ele falou, não, tudo bem, eu saí, não tô mais aí, mas eu vou criar um projeto que vai seguir o mesmo caminho. E aí ele criou esse projeto Visão e Revisão. A gente tem um podcast que a gente entrevista vários cegos e outras pessoas que lidam também com cegos, né? E a gente tem esse trabalho de fazer esse podcast e a gente tem também a nossa, ele chama de newsletter, né? Que seria tipo uma lista que as pessoas já recebem colunas. Elas são colunas, tem a minha coluna, que é eu escrevo mensalmente, mas tem gente que escreve toda semana, né? Que tem mais tempo e tal. Então tem esses 2 projetos que são aí o carro-chefe, e tem também o projeto a oficina, né? Que é que é também no YouTube, né? Em formato de podcast, que as pessoas vão dar as atualizações da semana, o que tem nos leitores de tela, o que saiu de novidade, o que saiu para Android, o que saiu para iPhone, o que saiu no WhatsApp. Aí eles ensinam o Be My Eyes e essas coisas que as pessoas às vezes não sabem, né? É um canal muito legal para você se atualizar das tecnologias, né? Então fala tudo de Windows, de Android e de iPhone. Legal. Aí você me passa os links depois, que eu deixo tudo aqui na descrição, pra galera aí lá quiser seguir, se inscrever. E aí, uma pergunta assim que eu sempre faço aqui pros convidados, que como você já falou, né, tem aquele momento que a gente nem quer saber de código, chegar perto do computador nem nada, né? E aí,
O que que você faz aí pra relaxar, pra espairecer a Cara, mente? eu tenho vários hobbies. Eu sou um cara multifacetado. Gosto de instrumento musical. Aqui em casa a gente tem quase uma orquestra. Eu tenho uma bateria eletrônica, tenho um teclado e tenho um violão. Dos três eu só arranho o violão. É o único que eu arranho assim sem tocar algumas coisinhas. Mas eu não toco de ouvido, então eu tenho um pouco de dificuldade com música por isso. Eu não consigo tirar de ouvido. Eu tenho que decorar a partitura, entendeu? Pra tocar. No teclado eu ainda não fiz aula e tal, então eu só fico brincando ali com as coisas que ele tem. Por exemplo, se eu preciso gravar alguma vinheta, eu ligo ele aqui na mesa e toco uns barulhinhos lá, sabe? Uns bips diferentes, uns sons de bateria e tal. E tem a bateria eletrônica, que é daquela bateria eletrônica grande, aquela que tem todos os instrumentos simulados, como se fosse uma bateria acústica, né? Que eu ganhei tem pouco tempo, então ainda vou explorar mais aí. E aí eu gosto de música, essa parte, de ouvir também, eu gosto muito de ouvir música. Eu tenho aqui em casa aquela menina Alessandra, sabe, daquela empresa da Amazônia. Eu tenho várias dessas caixinhas da Alessandra, então aí eu tô na cozinha, eu peço pra tocar uma música e tal, e tô sempre ouvindo música. E eu gosto também de colecionar miniaturas. Eu tenho aqui umas 200 miniaturas de carrinhos, tenho miniaturas de monumentos, como Cristo Redentor, Torre Eiffel, como é que fala? Torre de Big Pizza. Ben, Estátua da Liberdade. Eu tenho miniaturas do... O que mais eu tenho aqui? Tenho do Notre Dame. Por quê? Porque eu, como eu não enxergo, eu não sei como essas paradas são. Entendeu? E aí eu tenho uma curiosidade. Assim, claro que eu já vi, né? Então, como eu enxerguei, eu sei como é o Big Ben, eu sei como é a Torre Eiffel. Mas às vezes vem uns amigos meus cegos aqui, eu gosto de mostrar, olha a Torre Eiffel como ela, é de metal, assim mesmo, igualzinha. E o Big Ben também, sei lá, o Congresso Nacional aqui eu tenho também, miniatura, da Catedral de Brasília. Aí eu coleciono essas coisas, sabe? Eu gosto de às vezes ficar ali, entre aspas, namorando as minhas miniaturas, sabe? Ah, é legal, legal mesmo. E, cara, muito obrigado. Nossa, foi uma conversa bem legal. Gostei muito de ouvir essa história aí. Foi uma honra aqui poder ter conversado com você. Que bom, cara. Prazer todo meu contar. Eu conto mesmo da parte boa e da parte ruim, da parte engraçada e da parte triste. Eu não tenho nenhuma cerimônia com isso. E eu que tenho a honra de poder ter colaborado, né? Poder ter iniciado isso lá atrás, em 92. Na verdade, em 91, quando eu fiz o curso. E mudou meu rumo, né? Como se tivesse eu indo um trem, indo para um lado e de repente veio uma coisa e puxou para o outro. Né? É o sinal de que Deus existe mesmo e sempre está olhando por nós, né? E que bom ter colaborado aí com tanta gente que entrou para programação, né? O próprio Lucas Andaep, né? Que está lá no Google hoje e começou com o DOSVox lá, mexendo nele, alterando algumas coisas também. E o Glauco também, que ajudou muito, fazendo vários programas, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem o BaixaTube, você já ouviu falar que você baixa vídeos do YouTube? Foi o Glauco ele que fez esse BaixaTube aí, ele fez várias coisas, ele colaborou também muito com o projeto, e eu sempre quis isso, sabe? Eu não quis ficar eu fazendo tudo, porque a gente, como eu contei lá no começo, né, a gente tinha aquele problema de ficar correndo atrás do rabo, porque saiu alguma coisa nova, a gente, como não era um leitor de telas, a gente tinha que desenvolver um programa. Então nessa onda, aí veio o TwitchVox, veio o TubeVox, veio vários aí que a gente tinha que ficar adaptando. Claro que o ScriptVox facilitou, porque muitos desses eram scripts, né? Que aí você rodava o script e conseguia usar. Mas, por exemplo, quando a gente foi passar o DOSVox para o Windows, nossa, deu muito trabalho. E a gente teve que praticamente escrever toda a rotina de fala, porque no Windows é diferente. Porque no DOS a gente usava interrupção, aquela famosa IRQ, né? Que era interrupção de hardware. A gente botava lá no DOS que esse hardware lá era a gente que ia controlar. No Windows não pode. Você tem que pedir para o Windows fazer. Entendeu? Então, nossa, como deu trabalho fazer, mas a gente conseguiu sair do outro lado, né? Assim, com um pouquinho de atraso, né? Porque eu e o Antônio, e era mais um, era o Bernard na época, que também faleceu, e a gente tinha que fazer tudo, sabe, na mão e fazer muita coisa acontecer, né? E, inclusive, o Bernard era um cara que tinha feito o curso de informática na faculdade, não na UFRJ, na faculdade particular. E ele não trabalhava com
programação porque ele não era acessível. E aí, quando ele conheceu o DOSBox, ele começou a trabalhar. E o primeiro trabalho dele com informática foi com a gente lá, trabalhando no NCE como terceirizado, né? E fazendo coisas pro DOSBox. Ele mexeu mais com a parte do WebVox. Ele gostava dessa parte de web e tal. Então, é um prazer meu estar aqui dividindo essas coisas e mostrando aí, né, que tem como, mesmo que não exista nada que você acha que é difícil, corre atrás, que nada é impossível, né? Pessoas conseguem aí fazer coisas mirabolantes, às vezes com pouco recurso, mas tendo ideias, a gente vai longe. Sim, com certeza. E é isso, gente. Se vocês ouviram até aqui, gostaram desse episódio, deixa aí o like, né? Que é a forma de YouTube ver que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio. Deixa aí se vocês querem o Marcelo aqui mais vezes, que com certeza eu vou convidar, porque isso aqui é uma conversa que rende muito, né? Eu gosto de ouvir a história de programadores mais experientes, até para me ajudar aí no meu aprendizado também e na caminhada que eu quero trilhar. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal, confere os outros episódios que a gente tem aqui, né? Já conversei com muita gente bacana. Confere os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, né? Tem alguns vídeos, algumas playlists aí onde eu compartilho um pouco de programação que eu sei. Se vocês quiserem ver o PHP, HTML, JavaScript, né? No momento que eu estou gravando isso aqui, eu tô com uma playlist também aí de lógica de programação com Portugal, porque muita gente me pergunta por onde começar a programação, e eu sempre falo, né, que o importante é começar pela lógica, que dominando a lógica, ela depois consegue se virar em qualquer linguagem. Então você pode dar uma conferida nessa playlist também. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, um abraço.